Lucas capítulo 6. E aconteceu que, em um dia de sábado, ia passando entre as searas, e os seus discípulos arrancavam espigas, e ao esfregá-las com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito fazer no dia de sábado? E respondendo-lhes Jesus disse: Nunca lestes nem sequer esta parte a respeito do que Davi fez quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, e deu também aos que com ele estavam pães que não lhes era lícito comer, mas somente aos sacerdotes? E dizia-lhes: O Filho do Homem é Senhor até do sábado. Aconteceu também em outro sábado que ele entrou na sinagoga e ensinava. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus o observavam se o curaria neste outro sábado, a fim de achar como poderiam acusá-lo. Mas ele conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e põe-te no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: Eu vos perguntarei: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer mal? Salvar a vida ou destruí-la? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: Estende a tua mão. E fez assim, e a sua mão foi-lhe restaurada como a outra. Mas eles ficaram cheios de ódio e conferenciavam uns com os outros sobre o que poderiam fazer a Jesus. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte para orar e passou toda aquela noite em oração a Deus. E quando raiou o dia, chamou seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também deu o nome de apóstolos, a saber, Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. E descendo com eles parou em um lugar plano, onde havia um numeroso grupo de seus discípulos, e também uma grande multidão do povo, procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, os quais vieram para ouvi-lo e para serem curados de suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos imundos que eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque dele saía unção que a todos curava. E ele, levantando os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados sois vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados sois vós, que agora chorais, porque é a vez de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos rejeitarem, e vos injuriarem, e delatarem o vosso nome como vil, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão nos céus, porque do mesmo modo faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes o vosso consolo. Ai de vós, os que agora estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque do mesmo modo faziam os seus pais com os falsos profetas. Mas a vós, que agora ouvis, eu digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, e orai pelos que vos injuriam. Ao que te ferirem uma face, oferece-lhe também a outra. E aquele que tirar-te a capa, não lhe negues a túnica. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não voltes para lhe pedir. Assim como quereis que os homens vos façam, do mesmo modo fazei-lhes também vós. Pois se amardes somente aquele que vos ama, que graça tereis? Porque também os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis bem somente aos que vos fazem bem, que graça tereis? Porque também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que graça tereis? Porque também os pecadores emprestam aos pecadores, para voltarem a receber outro tanto. Pelo contrário, amai a vossos inimigos e fazei-lhes bem. Emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, assim como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados.
Libertai e soltar-vos-ão, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos derramarão em vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, vos tornarão a medir. E disse-lhes uma parábola. Poderia porventura um cego guiar outro cego? Não cairiam ambos na cova? O discípulo não é maior do que o seu mestre, mas cada um, quando for perfeito, será como o seu mestre. E por que observas tu a palha que está no olho do teu irmão, e não advertes a viga que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, permita-me tirar a palha que está no teu olho, quando tu mesmo não vês a viga que está no teu olho? Hipócrita! Tira primeiro a viga do teu olho, e então verás claramente a fim de tirar a palha que está no olho do teu irmão. Porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque dos espinheiros não se colhem figos, nem se vindimam uvas das sarças. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o que é bom. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me dizeis Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem se assemelha. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo as torrentes de águas, o rio bateu com ímpeto contra aquela casa, mas não a pôde abalar, porque ela estava fundada sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica, assemelha-se ao homem que edificou uma casa sem alicerce sobre a terra, contra a qual com ímpeto a corrente bateu e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa.